Olá, amigos, boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez nessa quarta-feira para mais um estudo que nós estamos proporcionando aí a todos, né? A fim de que possamos participar desse estudo. Hoje nós vamos falar da mente e da obsessão, principalmente da mente. Inicialmente, lembrando do nosso telefone do WhatsApp, telefone que só funciona no WhatsApp, está aí na tela, para que vocês possam estar utilizando para principalmente mandar nomes para tratamento à distância ou, porventura, queira comunicar conosco, perguntar alguma coisa da nossa instituição, Grupo Espírita Regeneração Lar da Infância, que funciona aqui em Sobradinho, na quadra 4. Tá aí o nosso Instagram também, a fim de que vocês possam estar divulgando, curtindo, participando e lembrar sempre, quando formos convidar alguém para participar, basta a pessoa entrar no YouTube às 20 horas e digitar GER Sobradinho. Automaticamente você então entra no nosso canal e assiste ao vivo o nosso estudo, e semanalmente, às quartas-feiras, né, às 20 horas, sempre trazendo um tema específico para o nosso estudo. Como de costume, nós vamos fazer uma leitura de um trecho do Evangelho, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Em seguida, faremos a nossa oração e faremos em seguida o nosso estudo. E ao final, nós vamos fazer a oração para os irmãos que mandaram nomes para tratamento à distância através do nosso telefone de WhatsApp. Nós vamos colocar na tela mente e obsessão, que é o nosso tema, e selecionamos então um trecho lá do Evangelho, no qual Paulo fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida e, mais uma vez, Senhor, te agradecer pelas bênçãos dessa oportunidade de aqui estarmos juntos participando desse estudo e rogando as tuas bênçãos, a tua proteção para todos nós, para todos os lares, lembrando sempre de Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos os lares, Mãe de todos nós, Mãe de todas as mães, que as bênçãos divinas possam cair sobre todos os lares, cair sobre todos nós, onde quer que estejamos, principalmente aqueles mais necessitados de auxílio, tanto material como espiritual, a fim de que as tuas bênçãos possam nos trazer a renovação íntima, independente dos processos, dos problemas, das provações, das expiações que estamos passando. E servem tudo, como sabemos, pelos teus esclarecimentos divinos, pelo esclarecimento da espiritualidade através da literatura espírita, são um mecanismo da vida para nos ajudar na nossa escalada evolutiva. É tua luz e que teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, está aí então o nosso tema, mente e obsessão. E sem muito mistério, nós encontramos no livro de psicografia do Chico Xavier uma lição extraordinária que merece o estudo detalhado, intitulado, né, Alma e Coração, é o nome do livro. Na lição 11, Alma e Coração, um livro muito bacana de Emmanuel, e ele intitula a lição Tua Mente, que nós vamos projetar aí para vocês e rapidamente vamos começar. Lembrando que o trecho do Evangelho é espetacular. Aliás, nós vamos pôr de novo aí um espetáculo da carta de Paulo aos Filipenses, quando ele fala da importância de buscarmos as boas ações, de buscarmos tudo aquilo que é edificante, virtude, louvor, para injetarmos no nosso campo mental, para pensarmos tudo que é
de boa índole, né? No sentido puro, amável, de boa fama, mostrando para nós a importância de buscarmos em nossa mente a disciplina, o equilíbrio, a postura. E Emmanuel vem nesse livro, então, nessa lição do livro Alma e Coração, uma mensagem extraordinária que, meus irmãos, se conseguirmos guardá-la no nosso conteúdo íntimo e vivenciar as orientações que Emmanuel nos traz aqui, vamos ficar totalmente isolados das questões obsessivas, que são aquelas influências negativas que aderem ao nosso campo mental quando entramos em sintonia. E se usarmos a postura, a orientação de Paulo em relação aos filipenses, a orientação que ele dá na carta aos filipenses, nosso padrão mental não vai ter abertura para influências negativas. É isso. Só essa passagem do Evangelho seria suficiente para entendermos a importância de disciplinarmos a nossa mente. Não só a nossa mente, porque ela tem que estar conjugada com nossos atos. O estudo para compreendermos essa importância e, a partir daí, buscar o nosso interesse permanente e firme em manter o nosso equilíbrio nas questões superiores, o nosso equilíbrio mental, para que nossa mente não se associe a influências negativas, gerando, então, os processos obsessivos que nós já estudamos aqui em aulas anteriores, que é a influência negativa que exercemos um para com o outro, independente de encarnados ou desencarnados. Então, meus irmãos, nós vamos para a leitura dessa mensagem importantíssima, o nosso entendimento, e para buscarmos a compreensão devida e, assim, nos esforçarmos ao equilíbrio constante do nosso pensamento, de nossa mente. Então, Emmanuel começa assim a lição Tua Mente. Vamos acompanhar. Entre os cuidados devidos ao corpo e à alma, então, entre os cuidados devidos ao corpo e à alma, recordemos o problema da habitação. Então, ele vai fazer uma comparação com os nossos lares, com a nossa casa, com a habitação. Quanto mais instruída a pessoa, mais asseio na moradia. Lembra que você manter a sua moradia em harmonia, limpa, isso não depende de condições materiais. Você não necessita de recursos materiais para manter a sua moradia assediada, limpa, arrumada. Mas Emmanuel coloca aqui que isso depende da instrução pessoal. Instrução independe de condições materiais. Então ele vai fazer uma comparação espetacular em relação à mente com a nossa habitação. E prossegue ele: nem sempre a residência é rica do ponto de vista material, porque não depende das condições materiais. Vê-se aí, contudo, limpeza e ordem, segurança e bom gosto. O mais simples possível, não tem problema. Você vai manter ela arrumada. Você vai manter ela em harmonia, segura. É imperioso, porém, que o senso de higiene e harmonia não se fixe unicamente num domicílio externo. Ou seja, essa harmonia, essa limpeza, essa higiene não pode tão somente ficar preso nas questões materiais da casa. Então, Emmanuel faz uma comparação da mente, da higiene mental, com a higiene da nossa residência, das moradias. E que nós não devemos tão somente fixarmos nas questões externas, nas questões externas.
prossegue ele para nosso entendimento mais amplo. Necessário que semelhante preocupação nos alcance o repouso íntimo. Então, a preocupação de limpeza, de harmonia, não só com a área física, externa, mas da mesma maneira que temos essa preocupação de arrumação, de higiene, de limpeza, devemos buscar isso no campo íntimo. Por isso que ele fala em seguida, a mente é a casa do espírito. Então, nossa mente, nosso conteúdo mental, nosso interior é a casa do espírito. Por isso que ele fala íntimo. Mente é a casa do espírito. Então, ele vai começar a discorrer da importância do cuidado íntimo, sempre comparando com a residência. E ele prossegue, como acontece a qualquer vivenda, a qualquer casa, qualquer residência, habitação, ela possui muitos compartimentos, com serventia para atividades diversas. Nossa casa, né, tem vários compartimentos para várias atividades. E, às vezes, sobrecarregamos as dependências de nosso lar interior com ideias positivamente inadequadas às nossas necessidades reais. Assim como posso pegar o compartimento da minha casa, deixá-lo bagunçado, colocar objetos que não compõem aquele ambiente, a mesma coisa acontece com o nosso campo íntimo. Sobrecarregamos departamentos íntimos, departamentos mentais, interiores, com ideias inadequadas. Emmanuel, ele é direto para atentarmos para a importância do nosso pensamento, gente, da nossa mente, constantemente, diariamente. E ele fala necessidades reais. Nós precisamos aprender aquilo que é necessário. A exemplo da limpeza que fazemos na nossa casa. Casa física. De tempos em tempos, pode olhar em nossas gavetas, em nossos ambientes. Passa um tempo, está tudo bagunçado, tem papéis que não se usa mais, que não temos mais necessidade, objetos que se acumulam. Então é isso. Da mesma maneira, nós temos conteúdos interiores, departamentos anteriores, no qual esses conteúdos são inadequados. Ele fala positivamente inadequados, sem necessidade alguma. E isso, gente, vai sobrecarregando. É o que ele coloca aí, olha só. Às vezes sobrecarregamos com conteúdos inadequados, que vão nos atrapalhar, nos prejudicar. Quando preconceitos enquistados, teorias inúteis, inquietações e tensões, queixas, mágoas, se nos instalam por dentro, dilapidamos os tesouros do tempo e as oportunidades de progresso. Olha só, vamos repetir. Quando preconceitos enquistados, que cristalizamos, né, gente? Determinadas opiniões e não aceitamos mudança. Cristalizamos esses preconceitos, essas ideias, teorias inúteis. Olha aí na tela, inquietações, tensões, queixas, mágoas. E colocamos isso dentro de nós aí, se nos instalam por dentro. Nós então bloqueamos, nós atrapalhamos, destruímos, dilapidamos os tesouros do tempo. Porque isso é perder tempo.
Primeiro, porque são condutas, ações que vamos ter que repetir no futuro, em instâncias depois. Se não for possível nessa vida, em encarnações, perdemos tempo. Vamos ter que repetir as lições para aprendermos a vivenciar adequadamente, retirando essas teorias inúteis, esses preconceitos cristalizados, essas inquietações, essas tensões, essas queixas, mágoas. Não tem como evoluirmos e avançarmos espiritualmente. Vamos ter que limpar esse conteúdo de dentro de nós. Perda de tempo. Porque vamos ter que voltar a essas questões. Insistentemente, a espiritualidade tem nos falado isso em várias lições que temos trazido aqui. Porque nós temos que refazer os caminhos percorridos no qual nós não soubemos aplicar os ensinamentos superiores, no qual viemos para isso. Então nós dilapidamos os tesouros do tempo e as oportunidades de progresso, porque não avança. Não tem como avançar em termos espirituais. Nós só avançamos, nós só evoluímos quando resolvemos essas questões anteriores. Não tem como. E ele continua na lição. De vez que impedimos a passagem da corrente transformadora da vida. Olha só que bacana. De vez que impedimos, né, isso tudo que falamos aqui anteriormente, ó. Dilapidamos os tesouros do tempo e as oportunidades de progresso. De vez que impedimos a passagem da corrente transformadora da vida, porque ele está afirmando para nós que as contingências da vida que nos surgem são para o nosso progresso espiritual. Não tem como progredirmos sem passarmos pelas dificuldades da vida, mas sem esses itens contrários à lei superior, às leis divinas, aos ensinamentos superiores. Então nós atrapalhamos, impedimos nosso próprio avanço, porque a vida não vai parar de nos mandar todos os compromissos que devemos executar com êxito para o nosso avanço espiritual. E aqueles que não cumprimos adequadamente, retornaremos a eles. Meus irmãos, aceitando ou não, querendo ou não, sabe por quê? Nós vamos travar. Nós temos um livre-arbítrio que tem que buscar as boas escolhas. Temos que buscar as boas soluções, porque nós vamos repetir esses atos. Esses acontecimentos vão surgir de novo. E se nós repetirmos no campo do erro, não avançamos. É isso que ele está falando aqui. Impedimos a passagem da corrente transformadora da vida. E prossegue ele, através de nossas próprias forças. Não é a vida, a espiritualidade superior, não, que nos impede. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Depende de nós. Sabemos que uma casa, por mais simples, deve ser arejada, batida de sol, para garantir a saúde. Tem que ser renovado pelos campos superiores, e ele vai fazer essa comparação. Ninguém conserva lixo de propósito num ambiente familiar. Então repete ele aqui. Sabemos que uma casa, por mais simples, deve ser arejada e batida de sol para garantir a saúde. Ninguém conserva lixo de propósito num ambiente familiar. Mas a gente vai deixando.
vai acontecendo. Por isso que de vez em quando precisamos fazer uma limpeza do ambiente. Porque a gente vai no dia a dia, encostando aqui, encostando ali, daqui a pouco nossas gavetas estão super lotadas de conteúdos que não têm mais utilidade. E a harmonia, o equilíbrio, traduz em vibração superior. A limpeza, a harmonização, quando não aglutinamos campos vibratórios. E ele vai e prossegue, então, que ninguém conserva lixo de propósito, mas acaba acontecendo. Então, em relação à nossa mente, como é que acontece? Qualquer perturbação do sistema de esgoto ou na circulação de energia elétrica representa motivos para assistência imediata. Temos que fazer alguma coisa quando isso acontece conosco em campo íntimo. Assim como nós fazemos em relação à arrumação da nossa casa. E prossegue. Desde épocas remotas, desde sempre, combatemos a escuridão, da tocha à candeia, da candeia à lâmpada moderna. Processo de evolução. Esmera-se o homem na criação de recursos com que se defender contra o domínio das trevas. Sempre procuramos esses campos evolutivos. A evolução da ciência, a evolução das condições materiais. Lembra, Emmanuel está fazendo uma comparação com o campo mental, com a nossa mente. Então, em relação a isso tudo, ele vem e fala assim, em relação à nossa mente. Pondera quanto a isso e não guardes ressentimentos e nem cultives discórdia no campo da própria alma, porque isso é lixo. É objetos que com o tempo vão fixar em nós, cristalizar, não é útil para nós. Pondera quanto a isso, a comparação no campo da casa, a comparação material. Pondera quanto a isso e não guardes ressentimentos e nem cultive discórdias no campo da própria alma. Temos que pensar, temos discórdias no nosso campo íntimo, temos ressentimentos, porque isso está constante em nossa vida, essa busca dessa limpeza e de harmonização. Nós estamos guardando o lixo do ressentimento, cristalizando isso no nosso campo íntimo. Estamos cultivando discórdias. Temos feito a limpeza da gaveta da discórdia? Ou estamos cultivando? Meus irmãos, não tem como, nós temos que raciocinar nisso. Porque senão nós não estamos enquadrados numa mente equilibrada que fuja dos processos obsessivos, porque se assim o fizermos, não haverá concordância mental para aderir esse campo em nós. Então nós temos que fazer algo. E ele ensina a fazer o quê? Olha aí. Trabalha, estuda, faz o bem e esquece o mal. Trabalha, tá dando a receita do que fazer para limpar as gavetas da nossa mente, os entulhos que estamos guardando no departamento íntimo. Trabalha, estuda, faz o bem e esquece o mal. Temos feito? Temos trabalhado essas questões a fim de que te arregimentes contra o nevoeiro da ignorância. Nós, quando não estamos enquadrados nesses 4 itens fundamentais, trabalho, estudo, bem, fazer o bem e esquecer o mal, nós estamos no campo da ignorância. Não tem como falarmos que
a lição não é clara para nós. Se nós não estamos enquadrados nesses 4 itens, nós estamos navegando na ignorância. São conteúdos que lemos, ouvimos, mas não introduzimos no campo íntimo. A exemplo da casa externa, da aparência, da limpeza externa. Temos que ter a higiene do corpo e da alma, do corpo e do espírito. Mas Emmanuel está falando que, acima de tudo, devemos buscar isso no campo íntimo, nos quartos íntimos, no departamento íntimo do nosso espírito. A nossa mente tem que estar ativa. Trabalho, estudo, fazer o bem e esquecer o mal. Nos avaliemos agora. Vamos pensar o que temos feito. Está com dificuldade de entendimento? Ele vai falar aqui, ó. E aí, Matheus? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Preconceitos enquistados, teorias inúteis, inquietações, tensões, queixas e mágoas. Está aí a lição que Emmanuel nos traz para que possamos aprender, para nos recordar. Quando a gente pergunta, você quer um obsessor na tua vida? Você quer um espírito ou uma mente te perturbando, atrapalhando, te aconselhando por mal? Ninguém quer. É igual ele fala, ninguém quer lixo, conserva lixo de propósito, porque quer, dentro de casa. Mas muitas das vezes é automático, porque não fazemos a limpeza diária. A mesma coisa acontece conosco em relação ao nosso campo íntimo. Por isso, temos que combater essas questões através do trabalho, do estudo, fazendo o bem e esquecendo o mal. Aliás, esse esquecimento do mal está totalmente ligado à questão do julgamento e do perdão incondicional. E nós já mostramos aqui, podemos voltar a estudar isso, onde o perdão verdadeiro é esquecimento. Então, mesmo, nós precisamos acordar e fazer com que esse conteúdo, esse entendimento, fora da ignorância por conhecimento profundo da lição que nos são trazidas, e colocar em prática constante, diariamente. Nós precisamos resolver isso. E ele prossegue então e fala: tua mente. Aí, que não está projetando aí. Ok. Tua mente, tua casa intransferível. Não tem como mudar de casa. Tua mente, tua casa intransferível. Não tem como mudar, como se morássemos de aluguel e temos que mudar de casa. Na mente não tem isso. Nós estamos inseridos nesse contexto. Nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideais. Então, tua casa é intransferível. Nela te nascem os sonhos, aspirações, emoções e ideais, planos e realizações. Tudo na nossa mente, íntimo, parte de mim.
Não tem outras ideias, outros pensamentos que determinam, que mandam, que comandam a minha mente. A minha mente é a minha casa. E ela está aberta, funcionando, ativa, 24 horas por dia. Precisamos avaliar, segundo Emmanuel, dia a dia. Por isso, a orientação que ele nos traz. Então, nela te nascem sonhos, aspirações, emoções e ideais, planos e realizações. E ele finaliza: dela partem as tuas manifestações nos caminhos da vida. E de nossas manifestações nos caminhos da vida depende o nosso cativeiro, a sombra ou a nossa libertação para a luz. Esse caminho vai para onde? Depende. Em que nível que nós estamos? Nós vamos criar um cativeiro de sombras? Ou vamos buscar a libertação para a luz? Depende de nós. Depende da nossa ativação desses conceitos. Porque parado não fica. Me lembro lá do Livro dos Espíritos, né? De Kardec perguntou para a espiritualidade: não fazer o mal já é um bem? Não, já é um mal. Não basta não fazer o mal. Não fazer o mal, a pergunta que ele faz, é ficar parado. Então a nossa mente, se ela estiver parada, ela não está movimentando no campo do bem. Então, a nossa atitude está nos levando para o caminho da vida superior, da libertação, da luz, ou estamos criando um cativeiro onde o nosso campo mental fica preso numa teia mental em que não deslumbramos a vida, o caminho da vida, o futuro, o processo evolutivo? Temos que avaliar isso. Emmanuel tem no livro um livrinho chamado Amigo. Nós falamos livrinho por causa do tamanho. É um livro de bolso, intitulado Amigo. Mas são lições extraordinárias. Esse texto que lemos agora está no livro Alma e Coração, na lição 11. Agora, esse que eu vou ler agora é um trecho do livro chamado Amigo. E é a lição número 6, para a gente encerrar o nosso estudo de uma maneira espetacular. Olha só que bacana. Preserva o teu mundo íntimo. Preserva o teu mundo íntimo, desligando o pensamento das questões que te possam afligir sem necessidade. Que os noticiários infelizes te despejam à porta em bases de sensacionalismo, desfocando a mente. E é bacana essa primeira parte para esse momento, né, de sensacionalismo, que a mídia, que as redes sociais em voga, tá na moda, todo mundo se comunica muito, se vê muito vídeo, todo mundo tá ali compartilhando, recebendo acessos, informações. Tá aí, ó. Preserva o teu mundo íntimo, desligando o pensamento das questões que te possam afligir sem necessidade, que os noticiários infelizes te despejam à porta. Em base de sensacionalismo. Meus irmãos, ele não está falando para desligarmos das redes sociais, das informações. Ele está falando para desligar o nosso pensamento dessas questões.
para não cristalizarmos, fixarmos determinadas ideias desnecessárias. Como ele fala, desfocando a mente de tudo o que te nos faça prejudicial ou inútil à própria existência. Temos que avaliar o que temos visto, ouvido, falado, escutado, comentado. E ele conclui: em favor da tua segurança. É preciso aprender a ligar e a desligar para essa ou aquela experiência, a fim de bem sentir e melhor produzir. Porque senão, nós vamos conectar com a mente desequilibrada, encarnada e desencarnada do universo, que pensa como nós pensamos. A nossa mente não pode estar associada aos campos inferiores, aos campos obsessivos. Temos que ter postura evangélica mental e emane de uma maneira extraordinária. Não fala para desligarmos dos meios de comunicação, não. Mas nós precisamos avaliar, precisamos ligar e desligar. Precisamos estar com informações, sim, do que está acontecendo no mundo, mas que isso não seja superior no quesito das questões que nos colocam para baixo, com que o nosso pensamento se associe a mentes inferiores. O mundo em desequilíbrio, aqueles que estão no campo do desequilíbrio, estão nos bombardeando de todas as formas, de todos os lados. Estão nos provocando a nos juntarmos a essa massa de desequilíbrio. Mas tem como fugirmos disso. Está aí a orientação da espiritualidade. Está aí a orientação da espiritualidade. Mais do que nunca, o ensinamento de Paulo aos Filipenses, no qual nós vamos repetir aqui, encerrando o nosso estudo, está atual. Está atual. Está presente nos dias atuais. Não é ensinamento de 2000 anos atrás, não. Está atual. Nós vamos ler, pode projetar aí, por favor? Quanto ao mais, irmãos... Espera aí que não apareceu aí, né? Espera aí. Pronto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine e nos proteja nessa noite, onde esses ensinamentos tão atuais possam se fazer presente na nossa vida, na nossa mente, mas não de maneira íntima, estacionada, estanque, mas de uma maneira dinâmica, colocando exteriormente em prática na nossa vivência diária, para melhor conduzir as nossas vidas. Graças a Deus, convidamos a todos nesse momento a buscarmos o nosso pensamento para juntos orarmos em favor dos irmãos necessitados e mandar os seus nomes para tratamento e todos que se encontram em nosso caderno de tratamento à distância, todo aquele ligado a nós ou não, que esteja necessitado dos recursos materiais ou espirituais, dos recursos íntimos. Permita, Senhor, que eles possam ser fortalecidos e que de alguma maneira possa surgir os recursos principais para o fortalecimento do espírito. Que o amor de Mãe Maria Santíssima adentre em nossos corações, para que possamos nos fortalecer, para enfrentarmos tudo que for necessário para a nossa vitória nas conquistas espirituais. Esteja conosco, hoje e sempre.
que em todos os momentos de oração de nossas vidas, ela seja diária, mas que busquemos sempre a harmonia do campo superior, para o equilíbrio, não só nosso, mas de todos aqueles que necessitam dos recursos espirituais superiores. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos mostrar para vocês, ver se já está projetando aí, Mateus. Ok. Nós vamos mostrar, como toda semana, o trabalho social. Lembrando, gente, que estamos em campanha, essa semana principalmente. Nós já encomendamos esse fim de semana. Nós vamos fazer a nossa confraternização com as famílias. Depois nós vamos trazer aqui para vocês em foto, tá? Essa semana, esse fim de semana, estaremos fazendo aquele Natal, não é? Com as famílias. Todo ano a gente faz. Vai ser nesse fim de semana agora. Então, quem puder nos ajudar, nós já encomendamos aí a alimentação para essas famílias. Vai ser realizado devido às nossas condições lá na nova sede do posto de assistência, que ainda está precário. Nós vamos fazer na nossa sede do Educandário, do Grupo Espírita Regeneração, na quadra 4, que vai ser no sábado. Não é isso, Mateus? Vai ser neste sábado. Vai ser feito o trabalho de confraternização dessas famílias. E nós estamos precisando de ajuda. Nós estamos fazendo campanha da alimentação. Oi? Isso, sábado, dia 10, que é nesse próximo sábado. Dia 10 de dezembro agora, próximo sábado, vamos fazer essa nossa confraternização. Então, essa semana, gente, é muito importante a contribuição, a ajuda de vocês, para que a gente possa conseguir fazer uma cesta mais recheada para esse Natal e uma confraternização, né, que vai ser feito um almoço para essas famílias, para que eles tenham uma lembrança carinhosa desses dias que antecedem o nosso Natal, tá bom? Então tá aí o básico, tá? O básico, mas que nós vamos tentar rechear da melhor maneira possível para que eles tenham um final de ano mais equilibrado, mais harmônico. Então tá aí para vocês os itens da cesta básica e nós estamos lutando muito, se tivermos os recursos de colocar um frango, como é que fala? Um chester, alguma coisa diferenciada, né? Um panetone. A gente vai ver o que a gente consegue para poder auxiliá-las, não é? Para que eles possam ter aí um mês de Natal mais equilibrado, né? Que traga uma alegria maior para as famílias. Continuamos também com o trabalho de enxoval, porque criança nos espera, as mães grávidas, temos algumas grávidas que já estão sendo atendidas, então é importante a gente manter a nossa doação, tanto de material como de recurso financeiro, por isso que nós temos aqui o nosso QR Code, os dados, o nosso Pix para a cesta básica e continuamos também com a campanha para adequação do nosso ambiente no posto de assistência. Aí as explicações por que criamos essa conta e repetindo aí os dados para que vocês possam estar nos auxiliando. E nós estamos devendo para vocês a foto do sorteio da rifa do salário mínimo. Lembra lá, ó, que nós fizemos o sorteio no dia 7 de 11, como nós tivemos um problema técnico, lembra? Da apresentação, que teve um dia que não foi possível apresentar, aí foi nesse dia que a gente ia apresentar, estamos apresentando agora, colocando em dia aí a foto do sorteio, que foi para a nossa amiga Daniele. Ela, então, foi sorteada com esse número 9. Lógico que nós apagamos o telefone dela e ligamos para ela. Aí, lembra, ó, lá atrás tem a mesinha lá com as fichinhas que foi feito sorteio. E ela foi lá na escola, no educandário, durante o dia, e então recebeu aí um salário mínimo, que foi a rifa no qual nós fizemos a campanha, no qual agradecemos a todos que contribuíram para nos ajudar na sequência do atendimento da nossa nova sede do posto de assistência. Muito obrigado pela contribuição, pelo apoio, aqueles que
permanentemente tem contribuído conosco. Vamos estender ao máximo a nossa campanha, principalmente nessa semana em que estamos fazendo esse evento com nossas famílias. E na próxima quarta-feira traremos um novo estudo e vamos dar sequência aí ao nosso trabalho. Curta o nosso vídeo, divulguem, conversem conosco através do WhatsApp, fazendo pergunta, questionamento, sugestões de tema. Fique à vontade para conhecer a nossa instituição da melhor maneira possível e continuamos com o trabalho presencial toda segunda-feira às 20 horas na nossa sede, quadra 4, área especial número 3, aqui em Sobradinho. Qualquer dúvida é só perguntar pelo número do WhatsApp e nós estaremos, assim que possível, respondendo a todos. Obrigado, um abraço carinhoso e até a próxima quarta.